Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos pela tua bondade, pela tua graça, pelo amor revelado em Jesus Cristo. Te louvamos pela igreja. Abençoa, meu Senhor, a tua igreja, os teus servos na cidade, os teus servos no interior. Manifesta, Senhor, o teu grande poder na vida dos meus irmãos. Abençoa os teus ministros. Toma em tuas santas mãos, Pai, cada um, os pastores, os professores que instruem a tua igreja, evangelistas, Senhor, que semeiam a palavra, os presbíteros que presidem, meu Senhor, no meio da igreja. Abençoa os diáconos que servem com amor, a tua igreja, Senhor, a membresia da tua igreja, da graça, da temor, responsabilidade e prazer na tua lei, fazendo, Senhor, com que haja crescimento. Pai bendito, Senhor do céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, guarda os meus irmãos, crianças, jovens e adultos. Abençoa os idosos, toma em tuas santas mãos, os que estão doentes, os que estão fragilizados, os que estão, meu Senhor, desanimados, os que estão sofrendo. Pai, socorre a tua igreja. Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Pai querido, Senhor da glória, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Teológica União e Crescimento. O nosso desejo é comunicar a palavra de Deus, apresentando uma maneira dos nossos irmãos que não leem, os que têm dificuldade com leitura, os que não têm mais a visão que ajude e os que não têm Bíblia. Ainda pode ter alguém sem Bíblia. É assim, nós vamos nos propor continuar ajudando como fazemos há muitos anos. Então, nós vamos ler a palavra do Senhor. O nosso sentimento é de responsabilidade e dever. Eu devo continuar lendo a palavra de Deus, expondo a palavra de Deus. Deus me deu a graça, a capacidade, Deus me deu a satisfação, o privilégio de aprender. Eu tive um aprendizado razoável, me esforcei muito. Então, deixa servir o povo de Deus, deixa servir a igreja, deixa oferecer este meu pequeno serviço à igreja do Senhor. O nosso texto é primeiro o livro de Crônicas, o capítulo 13, que é composto por 14 versículos, um dos capítulos pequenos da Bíblia Sagrada. Primeiro o livro de Crônicas, capítulo 13. Todo o capítulo com os seus 14 versículos. Davi teve conselho com os capitães dos milhares e dos centos e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e que vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles, nas cidades e nos seus arrebaldes, para que se ajuntem conosco e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. E ajuntou Davi todo Israel, desde Sior do Egito até chegar a Amate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baala e dali a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, porque sobre a qual
é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. E Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos, com harpa e com alaudes, e com tamborins, e com símbolos, e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para ter mão na arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Perez Uzá, até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a arca de Deus a mim? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Querido Deus, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade. Obrigado, Senhor. Lemos a tua palavra, pedimos, ó Deus, a tua proteção. Abençoa os nossos ouvintes, os nossos irmãos, nossos amigos, nossos ajudadores. Dá graça a cada um. Abençoa, meus senhores, que terão contato com as nossas publicações. Manifesta o teu poder na vida da igreja. Amado Senhor, Deus poderoso, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado e exaltado seja o bendito nome do Senhor. Meus queridos irmãos, nós temos muitas histórias maravilhosas na Bíblia Sagrada e algumas histórias tristes. Essa história, ela é triste. Ela passa aquela festa maravilhosa programada, chega a um momento de tristeza, se torna uma experiência amarga para aquele cortejo que estava tão feliz levando a arca do Senhor. Mas nós temos aqui umas particularidades que devemos aprender juntos. Primeiro, Davi teve conselho com os capitães de milhares. A divisão do poder em Israel eram capitães de milhares, capitães de centenas, capitães de 50. E tinha grupos menores que chega a mencionar capitães de 10. Mas era neste formato. Capitão de 1.000, uma pessoa responsável por 1.000 soldados, o capitão de 100, que no Novo Testamento é chamado centurião, era responsável por 100 soldados, e o capitão de 50, que era responsável, portanto, por 50 pessoas. Davi tomou conselho com os capitães. Davi tomou conselho com os príncipes. Davi tomou conselho com a congregação. Ele disse a toda a congregação: se bem parece, se é bom aos vossos olhos, que venha a arca do nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os outros nossos irmãos em todas as terras de Israel. Enviemos também mensageiros aos sacerdotes e aos levitas com eles, nas cidades e nos arrebaldes, para que se juntem conosco.
para que venham estar conosco. E tornemos a trazer para nós a arca de nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Uma particularidade interessantíssima aqui. O Saul não era um homem consagrado, não era um homem de comunhão, era um homem de muita atividade, era muito valoroso, era uma pessoa importante, mas não buscava a Deus. E quando não se busca a Deus, na fragilidade, na enfermidade, na perturbação, na perseguição, não tem como resistir. Então, aqui mostra que a arca de Deus era um valor espiritual na experiência de Israel, era importante no conceito de Davi, e ele toma conselho com o povo, com a nação, com as classes políticas e sacerdotais, para que tomasse essa iniciativa, trazendo a arca, porque nos dias de Saul ninguém ligou para a arca. E disse a toda a congregação, versículo 4, então disse a toda a congregação que assim se fizesse, porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Todos ficaram maravilhados com a atitude do novo rei. Nos dias de Saul, não buscaram a arca, não se preocuparam com a orientação divina. É tanto que o próprio Saul depois foi buscar orientação nos terreiros. Aqui no versículo 5, meus amados, diz que Davi ajuntou. Davi ajuntou todo Israel, desde Sior do Egito. Sior do Egito, segundo Sior, S-I-O-R, Sior do Egito, era uma divisão onde ficava um rio não permanente. Havia um riacho lá, um rio, aqui para nós é riacho, que no tempo da chuva ele era chamado de rio. Corria muita água. Depois, e este rio não permanente era extrema, era fronteira, já que não havia tanta definição tão boa, tão bem fronteiras bem definidas, mas ele fazia fronteira com o Egito. E Israel foi avisado, foi convocado desde Sior, no Egito, até Amate, na Síria, na parte extrema ou fronteira norte de Israel, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baala e dali a Kiriat Jearim. Isso eram nomes antigos das cidades dos cananeus. Nomes antigos, Baala, tudo relacionado com os deuses, com os costumes, com as práticas anteriores a Israel. E o objetivo era trazer a arca de Deus. O Senhor que habita entre os querubins, que disse que habitaria. E esta peça maravilhosa que foi feita por orientação divina, através de Moisés, estava como que esquecida. Então, foram fazer um traslado da arca de Deus, de Kiriat Jearim, para Jerusalém. O versículo 7 diz que levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Tudo estava aparentemente perfeito. 2 homens guiavam o carro e o zelo deles, mesmo sem a experiência, sem a inteligência necessária, fizeram um carro novo,
uma coisa, para aquele momento, era aparentemente tudo o que precisava ser feito. Acontece, meus amados irmãos, que tinha uma parte da estrada, uma parte do percurso que estava com a estrada irregular, tinha alguma coisa que o carro parecia que ia virar. Parecia que o carro ia virar. Aqui era carro, tração animal, mas não diz quem era, se eram os bois, se eram cavalos. O Israel já usava cavalo em muitos lugares, mas não faz, não traz informações, faz silêncio em relação quais eram os animais que puxavam esse carro. Mas o carro era novo, feito com aquela finalidade, para aquele momento. Mas no lugar era ruim, a terra era irregular, o caminho era difícil, irregular. O versículo 8 diz que todo Israel e o Davi se alegravam perante o Senhor, perante Deus, com toda a sua força, com cânticos, com harpas, com alaudes, com tamboris e com símbolos e com trombetas. Era uma festa muito importante e era muito som, muito sonora, com todo tipo de instrumentos usados em manifestações públicas. Quando chegou a eira de Quidom, chegou lá numa parte da estrada, nesta terra do Quidom, Uzá estendeu a mão para proteger, para segurar a arca, porque julgou que ela ia tombar, porque os bois tropeçavam. Ele não era autorizado a pegar na arca de Deus. Ele não estava autorizado, não devia tocar na arca de Deus. Aqui também, à guisa de informação, os tolos fazem, a arca era um segredo atômico no nariz deles. Tem nada com segredo, tem nada com atômico. A arca era santa, a arca era o símbolo da presença de Deus. A arca não podia ser tocada, manuseada por pessoas comuns. Ela só podia ser tocada pelos levitas e sacerdotes. Só levitas e sacerdotes, autorizados em dias aprazados. Eu disse aprá. Dias aprazados, dias específicos, dia de expiação, dia de louvor, por isso, por aquilo, eram festas anunciadas previamente para que os sacerdotes, os levitas, se preparassem e não houvesse nada irregular. E o Davi se alegrava com toda aquela gente, naquele cortejo, mas quando chegou nessa parte difícil da estrada, parecia que a arca ia tombar, parecia que os bois tropeçavam ali. E o homem, para proteger a arca, estendeu a mão e foi fulminado. Foi fulminado, morreu. O versículo 10 diz que a ira de Deus, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a sua mão à arca, e ele morreu ali, na presença de todos, na presença de Deus, por ter tocado na arca que não deveria ser tocada por pessoas comuns. Agora, a alegria deu lugar à tristeza. Davi, que ia com felicidade, com tantos instrumentos, todo mundo cantando, tocando,
tudo maravilhoso, como é descrito aqui no versículo 8, que ele se alegrava perante Deus com todas as suas forças, cantando em cânticos, com harpas, com alaude, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Aquele festejo, aquela festa, aquele cortejo maravilhoso, agora se transforma em tristeza. A alegria deu lugar à tristeza. O versículo 11 diz: Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse matado, houvesse fulminado. O texto aqui diz: aberto brecha. Não sabemos, não há detalhes, não tem como entender, pelo menos eu, através de tradução. Se fosse, quem sabe, na língua original. Mas deixa eu dizer uma coisa que não é segredo para ninguém. Os que se arrogam de conhecer a língua original escrevem tanta besteira que faz pena e tristeza. Para mostrar que sabem. Então eu prefiro ficar na minha. O texto não diz o que aconteceu, se ele realmente ficou ferido, se sangrou. Não diz. Só se sabe que ele morreu ali. E o lugar ficou sendo chamado Uzá Perez, ou Perez Uzá. Perez Uzá, por causa da tristeza, por causa do que aconteceu. Naquele dia, Davi ficou assustado, Davi ficou temendo, e Davi disse: como eu trarei a arca de Deus para mim? Davi sabia. Davi tinha lutado como soldado, tinha matado um monte de gente. Era a guerra da nação, mas ele era soldado, matou muita gente. A primeira morte realizada por Davi certamente foi a do Golias, que ninguém queria nem que ele entrasse. Mas o Davi... Tinha um ditado na minha terra que dizia o seguinte: quando o sujeito mata o primeiro, perde o medo. Davi enfrentou o Golias e matou o Golias. Aí vem os questionamentos: mas foi com a espada, foi com isso, foi com a pedrada. Eu não entro na questão não discuto com ninguém. O que eu entendo, eu passo. O Davi ficou com medo. Como eu vou trazer a arca de Deus para mim? Eu matei muita gente, eu fui soldado, eu fui oficial, eu venci guerras, eu venci batalhas, eu venci guerras. Eu fiz isto. Como é que eu vou trazer a arca de Deus para mim? Pelo que Davi não trouxe, decidiu: não vou levar a arca para mim, não vou levar a arca para a cidade de Davi. Então, retiraram a arca. Não sei se o homem recebeu de bom grado, se ofereceu sua casa, mas levaram a arca para a casa de Obed-edom, o Geteu, um homem de Gate, que tinha temor a Deus, que tinha respeito pelo sagrado, que tinha amor pela nação. E a arca ficou na casa dele, com a família de Obed-edom, 3 meses. E foi o suficiente. Num cortejo, quem sabe, de 3 horas, houve alegria, tristeza e morte. E na casa de Obed-edom, a arca ficou 3 meses. E o Senhor abençoou aquela casa, o Senhor abençoou aquele homem, abençoou aquela família, com tudo quanto tinha. Nós aprendemos lições preciosíssimas em relação à obra de Deus, o amor pela obra do Senhor, o amor pela causa e o amor pela casa do nosso Deus. Que o Senhor abençoe os meus irmãos, enchendo de graça cada coração e que a gente seja realmente usados como instrumentos de Deus para o bem comum da Igreja do Senhor, para o bem dos nossos amigos e familiares.
Vamos orar fazendo a oração pelo memorial, onde está envolvido muita gente desde o começo do nosso trabalho. Bendito Senhor, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade. Obrigado pelo teu grande amor, pelo teu poder, obrigado pela revelação de Jesus Cristo, obrigado, meu Senhor, pela manifestação do teu amor na igreja. Guarda os meus irmãos, guarda as criancinhas, a juventude, as famílias, guarda, meu Senhor, os idosos na tua casa, guarda os ministros do Evangelho, guarda cada vida. Os nossos ajudadores, nossos doadores, nossos intercessores, abençoa, meu Senhor. Este memorial da oração, toma em tuas santas mãos. Guarda cada vida, cada família, aqueles, meu Senhor, que já nos deixaram, abençoa suas famílias, abençoa sua descendência, abençoa, meu Senhor, a memória do testemunho daqueles que te amaram e te serviram até o fim. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa petição. Em o nome maravilhoso de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.